graça e a paz do Senhor Jesus, o 7º episódio da nossa série O Fruto do Espírito, onde nós estamos aprendendo cada vez mais sobre as características que o fruto do Espírito proporciona nas nossas vidas, quando nós o cultivamos, quando nós buscamos que esse fruto cresça na nossa vida. E a sétima característica do fruto do Espírito é a fé. A fé é um ponto muito importante para nós que somos cristãos, para aqueles que acreditam, no Senhor Jesus, para aqueles que acreditam em tudo aquilo que Ele pode fazer na sua salvação. Então a fé, ela é aquilo que é de mais importante na vida do cristão. Nós vemos que a fé é a base de tudo, porque sem a fé não teria como nós crermos em nada daquilo que é dito sobre Jesus ou o que Ele pôde fazer nas nossas vidas. Se nós pararmos para olhar nos textos que falam sobre fé, é muito importante nós entendermos que a fé ela está ligada em muitos pontos daquilo que o Senhor nos fala. Em Hebreus 11:1 fala que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Então a fé é aquilo que eu não posso ver, é aquilo que eu espero, eu não posso ver, mas eu creio que vai acontecer. Então é eu acreditar que eu não estou vendo, a situação está adversa, mas eu creio que vai mudar. E não é diferente, porque nós que cremos em Jesus Cristo, nós não o vimos. Nós não vimos Jesus. Nós não vimos os seus milagres. Nós não vimos Ele curar as pessoas. Mas nós cremos, nós temos fé que Ele fez todas essas coisas. Nós temos fé e acreditamos que Ele é poderoso para fazer. Então, quando eu tenho algo impossível na minha vida, eu creio e tenho fé que o Senhor Jesus vai curar ou vai mudar a situação. Ou quando eu quero algo do Senhor, ou quando eu busco uma bênção, às vezes eu tenho uma causa que eu preciso de uma resposta do Senhor, uma porta de emprego ou algo do tipo relacionado à minha vida pessoal, eu creio, tenho fé e oro que o Senhor vai me ajudar. Então a fé, ela é a que move tudo aquilo que nós, na nossa vida e que nós cremos do Senhor Jesus. Mateus, no capítulo 21, no versículo 21, fala, Jesus, porém, respondeu-lhe, em verdade vos digo, se tiveres fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte disser, erga-te e lança-te no mar, isso será feito. Então a fé é algo poderoso. A fé é aquilo que nos dá força para que a gente possa suportar e até mesmo vencer as batalhas das nossas vidas. Então quando eu estou passando por uma dificuldade, então se eu oro a Deus e não tenho fé, então a minha oração é vã. Então não adianta eu orar a Deus, eu buscar a Ele, se eu não tiver fé que Ele vai fazer. Então é algo muito importante isso. Temos muitos outros passagens que falam sobre a fé e vou citar algumas também aqui. Hebreus 11:6 fala que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, Hebreus 11:6 ele define exatamente o sentido da fé nas nossas vidas. Então, se eu não tenho fé, como eu consigo agradar a Deus? Sem a minha fé, nada faz sentido. Então, a fé, ela é aquilo que faz eu crer que o Senhor é poderoso, que Ele vai fazer. E o que eu vejo de mais importante é que a fé não é só acreditar em Jesus.
A fé não é só crer nele, não é só crer, porque Tiago 2,19 fala: tu crês que há um só Deus? Faz bem. Os demônios o creem e estremecem, mas também em acreditar na fidelidade do nosso Senhor. Então, ou seja, qualquer um pode acreditar no Senhor, mas a fé, ela está muito ligada a eu acreditar também e ter a certeza da fidelidade do Senhor Jesus comigo e com a minha vida. Então, fidelidade é eu ter a certeza de que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Então, a fé não basta só acreditar, eu preciso crer na fidelidade do Senhor. Eu preciso crer que o Senhor é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele falou que vai fazer. Todas as promessas, a vida eterna, a salvação, o arrebatamento, os milagres, os dons que Ele derramaria, as curas. Então a fé, ela é a que move tudo. Então sem fé, eu fico perdido, sabe? É como se eu estivesse passando por uma situação e alguém dissesse: não, Deus está no controle, e eu não acreditar. Porque a minha fé, ela está tão fraca que eu não consigo crer que o Senhor vai mudar, porque eu não vejo. Então, quando a minha fé está fraca, então eu paro de olhar para Deus e começo a olhar para a circunstância. Eu paro de olhar para aquilo que o Senhor pode fazer e começo a olhar para aquilo que eu realmente estou vendo, que é o problema, que é a dificuldade. Então, eu deixo de crer que o Senhor pode fazer. Eu deixo de acreditar que o Senhor, Ele vai mover independente do que estiver acontecendo. Então, se eu estou passando por alguma dificuldade, a minha fé está abalada, então eu não olho mais para Cristo, eu olho para o problema. É como Pedro fez quando andou sobre as águas. Então Jesus vem de encontro aos discípulos andando sobre as águas e Pedro fala: ó Senhor, se é tu mesmo, faz eu ir ter contigo aí. E o Senhor diz: vem. E aí Pedro começa a andar e aí o texto fala que eles estavam sobre a tempestade. Então a tempestade estava ali, o vento, estava tudo, as ondas. E aí o texto fala que Pedro começa a caminhar em direção a Jesus, mas ele, por um instante, ele olha para as circunstâncias, ele olha para a tempestade, olha para o vento veemente que está vindo, olha para as ondas e ele teme. E aí quando isso acontece, ele afunda. Porque ele parou de crer no Mestre e olhou para a tempestade. Veja bem, ele estava andando sobre as águas. Ele estava indo em direção a Jesus, andando sobre as águas, o Deus Todo-Poderoso. Só que ele parou de focar no Deus que fez ele andar sobre as águas e temeu o vento, temeu o mau tempo. Sendo que o dono de tudo, aquele que o fez andar sobre as águas, que tinha o poder de acalmar a tempestade, estava esperando ele. Então, quando eu deixo de focar em Jesus, quando eu deixo de ter fé e acreditar nele, então eu começo a simplesmente olhar pelas circunstâncias. Não, eu estou vendo que está dando errado, não tem o que fazer. Não, eu não estou vendo saída. Não, essa doença não tem cura. Essa doença não tem cura. Não tem jeito, o médico falou que não tem jeito. Então a fé, ela faz eu crer que Jesus, que é o médico dos médicos, ele pode me curar. Não, essa situação da minha família não tem jeito, está perdido já. Mas o Senhor é o único que pode resgatar. Então quando a minha fé está fraca, eu começo a olhar para as circunstâncias, para aquilo que é real, que é o que eu estou vendo. Porque nós já lemos que a fé é o firme fundamento daquilo que se espera, mas não se vê. Então eu espero o milagre, mas eu não estou vendo. Eu espero a cura, mas não estou vendo. Eu espero a transformação, mas não estou vendo. Eu espero a bênção, mas não estou vendo. Então se eu paro de crer, então as circunstâncias elas vão me dominar. Então, não basta só eu crer em Jesus, eu acreditar em Jesus, mas eu tenho que crer na fidelidade dele. Sabe, Hebreus 11 fala isso. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera e não se vê. Sabe, a prova disso.
Então, quando nós temos fé, nós confiamos na fidelidade do nosso Pai. Nós não temos dúvida disso. Se Deus diz que vai acontecer, vai acontecer. Então eu tenho que crer. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, se Deus disse que Ele vai fazer, se Deus disse que se eu tiver fé, eu vou fazer um monte passar de uma ponta para outra. Se eu tiver a fé como um grão de mostarda, se eu tiver a fé, eu vou fazer coisas maiores que Ele fez. Sabe? Então, se eu tiver a fé e crer no Senhor Jesus, Ele vai fazer coisas poderosas. Então, muitas vezes nós estamos nos dias de hoje com a nossa fé fraca. Sabe? E como é que eu fortaleço a minha fé? É buscando a palavra, é meditando no Senhor, é orando, é tendo experiências com Deus, fazendo com que o fruto floresça na minha vida, para que assim a minha fé ela esteja fortalecida. Porque eu tenho que crer que o Senhor Jesus é poderoso para fazer. Então, quando eu busco a palavra, quando eu oro, quando eu tenho experiências com Deus, eu sinto a presença de Deus. Então, eu começo a realmente crer e ver que o Senhor é real. Eu não posso ver Jesus, mas posso senti-lo. Eu não posso ver Jesus, mas posso ouvi-lo. Eu não posso ver Jesus, mas o Espírito Santo está dentro de mim. Então, a fé ela é algo importantíssimo nas nossas vidas. Não deixe a sua fé morrer. Não deixe a sua fé enfraquecer. Porque se a sua fé enfraquecer, você automaticamente para de acreditar, de confiar no Senhor. Porque as circunstâncias vão te dominar. As situações, aquilo que você está vendo é o que vai predominar na sua vida. Então creia no Senhor Jesus. Tenha fé. Guarde isso na tua vida. Nunca deixe a tua fé esmorecer. Nunca deixe. Creia que Ele é fiel. Então busque a palavra, ore, medite. Porque quando você faz isso, você fortalece a sua fé. Quando você faz isso, a sua fé vai sendo firmada. E quanto mais experiências você tiver com Deus, mais a sua fé vai ser fortificada. Mas lembre-se, a fé não é somente crer, mas sim confiar na fidelidade do Senhor. Porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. Então, guarde isso na sua vida. A fé é muito importante. A fé vai fazer você viver o sobrenatural de Deus. A fé vai te fazer ir para lugares onde você nunca foi. A fé vai te fazer alcançar coisas que você nunca alcançou. Então, quando você cultiva o fruto do Espírito na sua vida, você adquire a fé. Você começa a crer nas coisas, no impossível, no sobrenatural. E algo muito importante que a gente sempre tem frisado quando a gente fala do fruto do Espírito é que é impossível você ter apenas algumas características do fruto. Então, quando você decide florescer o fruto na sua vida, você tem que lembrar que você vai ter as 9 características. Então, não tem como eu ter amor e paz e eu não ter fé. Não tem como eu ter mansidão, eu ser bondoso, eu ser amoroso, mas eu não ter domínio próprio. Então, lembre-se que quando você estiver cultivando o fruto do Espírito na sua vida, você vai ter as 9 características. E você tem que exercer as 9 na tua vida, porque assim você e a sua casa vai ser abençoado no poder do nome de Jesus. Amém? Então que você possa guardar essa palavra no teu coração. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir essa palavra. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim o YouTube vai te avisar quando um novo episódio da nossa série sair. Amém? Fique com Deus.